Oi pessoal, hoje eu vim falar a respeito do processo de neurodegeneração, que consiste basicamente no ataque à parte neuronal do corpo, ou seja, um prejuízo para o sistema nervoso que controla basicamente, muito do nosso funcionamento, das nossas ações, enfim. E aqui você vai entender, que a neurodegeneração, claro, propicia o surgimento das tais doenças neurodegenerativas, e você vai entender além do envelhecimento nisso tudo. Por que além do envelhecimento? Bom, daqui a pouco eu explico, Daqui a pouco eu vou colocar uma imagem e você vai entender o porquê do além do envelhecimento. Mas já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você não me conhecia, se inscreva neste canal. Eu sou nutricionista, então aqui eu compartilho bastante sobre saúde e bem-estar, principalmente relacionados os conteúdos, sobre nutrição. Bom, a imagem é essa, a fonte aí embaixo do ano de 2022. Então aqui ao centro da imagem nós temos, o processo escrito de neurodegeneração, que é o tema central desse vídeo. E aqui a gente tem uma legenda, que explica, mas eu vou explicar tudinho para vocês, tá? Mas basicamente a imagem, é sobre fatores comuns que induzem a neurodegeneração. E aqui temos em vermelho o tal do envelhecimento. E aí eu volto para aquilo que eu comecei a falar, vou continuar a explicação agora, que é o seguinte. Com o processo do envelhecimento, existe uma tendência para que ocorra esse processo de neurodegeneração. Então, teoricamente, é um processo que faz parte da senescência, do envelhecimento do organismo das pessoas, dos seres humanos. Porém, isso não quer dizer que todo mundo vai envelhecer, a neurodegeneração vai acontecendo e todo mundo lá na velhice vai ter uma doença neurodegenerativa. Não. Então a gente tem que avaliar com cautela essa informação do envelhecimento e neurodegeneração. É uma tendência, mas o envelhecimento por si só nem sempre vai ser ali um fator determinante para gerar uma neurodegeneração a tal ponto de fazer a pessoa ter um diagnóstico de uma doença neurodegenerativa. Tanto é que quantas pessoas aí no mundo chegam aos 90 anos, passam dos 100 anos de idade inclusive, e nunca desenvolveram uma doença neurodegenerativa. Então, o simples fato de você envelhecer não significa que a pessoa vai ter uma doença neurodegenerativa lá com uma idade mais avançada. Então, é importante deixar claro que o envelhecimento propicia, a princípio sim, essa neurodegeneração, mas vocês vão ver aqui, com essa imagem que eu vou explicar todinha, que vai além do envelhecimento. É muito importante também todos os fatores ao longo da vida que vão ali, de repente, favorecer a neurodegeneração ou não, De repente o contrário, de repente você se cercou de hábitos, de repente, saudáveis que te blindaram mais contra essa neurodegeneração. Então, vamos à imagem. Bom, basicamente, a neurodegeneração, vamos entender melhor então o que ela causa, Ela pode causar alterações do humor, perda de memória, disfunções do movimento. Então a gente tem aí, inclusive, já mencionando, vou mencionar aqui exemplos de doença de Parkinson, doença de Alzheimer, que seriam aí duas bem comuns, quando a gente fala em doença de caráter neurológico, tá? Bom, então isso é o que a neurodegeneração ocasiona. Então sim, a gente tem que tomar cuidado com isso. E por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque tem muita coisa que a gente pode fazer para não estimular a neurodegeneração. Então a gente pode tentar se blindar, como eu acabei de falar agora há pouco. Então, vamos lá. Fatores como a agregação de proteína favorece a neurodegeneração. E aí, gente, eu vou citar o exemplo da doença de Alzheimer, porque o acúmulo da proteína beta-amiloide está relacionado com a doença de Alzheimer. E aí eu já vou fazer uma relação, por exemplo, com o dia a dia, ao longo da vida, a exposição a substâncias que podem ser consideradas como tóxicas, metais pesados, como é o caso do alumínio. Por exemplo, que a gente pode ter aí presente em produtos de cosméticos, produtos como desodorante, antitranspirante. Então, às vezes algo que você nem imagina pode ter uma substância que pode estar relacionada, com a indução, por exemplo, da neurodegeneração. Por quê?
o alumínio pode gerar perda neuronal, né, prejuízo para os neurônios, pode acumular mais a proteína beta-amiloide. Então, vou deixar ao final desse vídeo aqui, vai aparecer na tela final 2 vídeos sugeridos. Um deles vai ser esse em que eu falo sobre alumínio e doença de Alzheimer. Aí você clica lá nesse vídeo que você já vai assisti-lo caso você queira entender mais, ok? Então, voltando aqui, a perda neuronal também gera, né, está relacionado com a neurodegeneração, obviamente, e aí entra novamente o exemplo do alumínio que eu acabei falando, que também gera essas duas coisas, né? O alumínio gera uma agregação de proteína, no caso a beta-amiloide, que é relacionada com a doença de Alzheimer, e também gera uma perda neuronal. Por isso que aí você tem um processo de neurodegeneração gerando essas questões aqui, no caso, por exemplo, da doença de Alzheimer, né, muito relacionado com o prejuízo na memória. Mas tem outros fatores aqui também. Inclusive eu peço que você comente aqui, tá? Se você achou esse assunto relevante, construtivo, se te agregou as informações, compartilhe, porque ao compartilhar, além de você estar favorecendo com que o meu trabalho alcance mais pessoas, é também ajudando para que pessoas saibam dessas informações que podem ser úteis. De repente, né, caso você tenha alguém aí que próximo, que você sabe que tem um histórico familiar de alguma doença neurológica, neurodegenerativa, você pode encaminhar esse vídeo para que essa pessoa tome posse dessas informações aqui, com certeza muito relevantes. Voltando, o estresse oxidativo aumentado, a apoptose aumentada, a inflamação aumentada, podem também estar relacionados com a neurodegeneração. Então são fatores, gente, que são muito influenciados pela alimentação. Por exemplo, o estresse oxidativo, a inflamação são aumentadas com uma má alimentação. Uma pessoa que não tem uma alimentação equilibrada, com os nutrientes na quantidade que ela precisa, ela tende a ter esses processos aí aumentados, como estresse oxidativo, como inflamação. Então, basicamente, né, é o resumo aqui, no caso, o fechamento do vídeo é destacar na minha área a importância, além dos hábitos de vida como um todo, mas também dar uma atenção em especial à alimentação. Os cachorros começaram a latir aqui agora, mas eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Basicamente, então, você ter um cuidado com a alimentação é muito importante, porque aí você ajuda. Não significa que você vai garantir que você nunca vai ter um problema de caráter neurológico, não dá pra gente determinar isso, mas pelo menos você pode ajudar a se blindar mais, a prevenir mais, a você ter um reforço para a sua saúde dos neurônios, para a saúde cerebral. Então é isso, muitíssimo obrigado a você por ter me assistido até o final. Eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo.